Olá, você de casa, o Café PT de hoje conversa com o presidente do Sebrae, Décio Lima. Nós vamos falar um pouco sobre a parceria entre o governo federal e a instituição para melhorar a vida dos pequenos e microempreendedores no Brasil. Pegue sua xícara, sua caneca ou copo de requeijão e venha tomar esse café com a gente. O Café PT de hoje conversa com o presidente do Sebrae, Décio Lima. Décio, é um prazer tomar esse café hoje com você aqui nessa manhã tão gostosa em Brasília. Um brinde. Brindinho. Olha, o prazer é todo meu, Poliana, poder estar com você aqui no nosso Café PT para a gente bater um papinho, né? Vamos. E dar uma contribuída, sobretudo, nas informações que nós precisamos levar para a nossa militância, Sim. levar para o Brasil, nesse processo histórico que nós passamos a viver, e de uma responsabilidade sem precedentes, porque os acontecimentos só do Brasil já expressam esse grau de responsabilidade que nós temos que ter. No momento que essa semana, a notícia da França, Sim, né, maravilhosa, nos empolgou muito, porque há uma preocupação não só com o Brasil, mas com o mundo. O mundo sofre lampejos de volta de processos promovidos pelo ódio, pela raiva, que não fazem parte do humanismo que nós pertencemos e muito menos com este valor universal que é a democracia. Sim. Para o Brasil e para o mundo, né, Poliana? Estou muito feliz de estar aqui. Tá? Nós estamos muito felizes de receber você aqui. Obrigado. Sempre. Nós estamos aí com 1 ano e meio do governo Lula, né? Que parceria maravilhosa essa do governo federal com o Sebrae. Como é que você avalia esse 1 ano e meio do governo Lula para os microempreendedores, para a população em geral, da retomada de políticas públicas sociais, visando econômicas também? Como é que você avalia esse 1 ano e meio? Olha, Poliana, eu tenho muita clareza de que o que nós estamos vivendo é um conjunto de fatores extraordinários que nós poderíamos resumir ao conceito que o presidente Lula sempre marcou a sua posição política, não só na construção do nosso país, mas de tudo que ele representou, eu diria, na história contemporânea do nosso Brasil. Quando ele faz a afirmação de que o povo no orçamento, ele traz modificações extraordinárias em todo o contexto da vida, da economia do nosso país e das pessoas. Eu vou te trazer aqui alguns números que eu acho que são relevantes. Sim. Isso não é processo de sorte, né? Eu estou ouvindo de muitas pessoas, o Lula tem sorte, o Lula... sorte por 3 mandatos, pois né? Imagina. O único brasileiro que foi eleito 3 vezes presidente da República. Sim. E eu, inclusive, no último domingo estive com ele e nós falávamos sobre esse aspecto e ainda um outro elemento que nós temos que considerar. É o único ser humano no mundo originário da classe trabalhadora, um retirante nordestino, que tem na sua pele o sofrimento e as agruras de um país que excluiu, de um povo que sobreviveu à seca, à miséria, que superou a escravidão, que vem para o processo de industrialização do Brasil, em São Paulo, que ficou 18 anos dentro de uma fábrica e se elege presidente da República. Isso não tem na história da humanidade. Sim. Então, o presidente Lula é, com certeza, uma referência de acontecimentos e de construção da inteligência e da capacidade transformadora que ele trouxe para o nosso país. Eu quero dizer para você que eu não posso deixar de me empolgar com esse momento que nós estamos vivendo, porque acompanha essa trajetória desde a fundação do PT, lá naquele começo da década de 80, e que viveu toda
essa trajetória que o presidente Lula nos liderou. O presidente Lula nada mais é do que aquele que sentou numa cadeira de presidente da República e para lá levou as feridas do nosso povo, para que elas pudessem ser solucionadas, para que a gente pudesse dar visibilidade ao mundo que o Brasil sempre procurou esconder, e com resultados fantásticos. Eu disse no domingo para o presidente Lula: presidente, eu escrevi um artigo, tenho muito orgulho de ter escrito esse artigo, porque no momento do debate da política, dos quais eu tive a honra de protagonizar no meu estado de Santa Catarina, tendo ido e levado o nosso partido pela primeira vez na história ao segundo turno, eu escrevi um artigo porque lá eu enfrentei um debate no sentido de que, quando eu comparei o Lula aos grandes líderes e às grandes expressões da humanidade recentemente, eles tentaram desfazer a minha narrativa. Quando eu comparei ele a Mandela, quando eu comparei ele a Mahatma Gandhi, a Martin Luther King, e aí me desafiaram. E eu respondi naquele desafio: vocês têm razão, vocês que estão debochando têm razão. O presidente Lula é muito diferente desses três líderes. Eu não posso comparar o presidente Lula a esses três líderes. Sabe por quê? Mandela é filho de uma casta de africanos. Mandela estudou, embora sendo um perseguido com 27 anos de prisão. É um homem que se dedicou a vida por fim a um processo de ódio, que é o apartheid, que é o racismo. O Mahatma Gandhi é a mesma coisa. O Gandhi não pode ser comparado ao Lula. O Gandhi é filho de uma casta de indianos. Foi estudar nas melhores universidades de Londres. O Martin Luther King, ele é filho do pastor de uma das maiores igrejas protestantes do mundo. Estudou nas melhores universidades dos Estados Unidos. Vocês me desculpem, eu não posso comparar o presidente Lula, porque o presidente Lula é filho da dona Lindu, um retirante nordestino, um torneiro mecânico, uma pessoa que não é só contra o racismo, não é só pela paz, é por uma sociedade justa, de inclusão. O presidente Lula, ele mostrou para o mundo que mesmo numa sociedade capitalista é possível nós termos uma vida minimamente garantindo dignidade ao seu povo e à sua gente. O presidente Lula, portanto, é o filho da dona Lindu, é o filho de uma mãe empoderada que enfrentou, como muitas mães enfrentaram, como muitas mulheres brasileiras enfrentaram a miséria e a fome para criar os seus filhos. Então, essa é a expressão do que representa o presidente Lula. Além disso, eu quero dizer que a retomada do Brasil, a partir do terceiro mandato do presidente Lula, é algo também a ser estudado pela humanidade, pela ciência, pela sociologia, né? De ele poder trazer novamente, digamos, o sonho do nosso povo. Olha, Poliana, nesse período, quando o Brasil foi acometido daquela tragédia que foi o golpe de 2016, que eu estava ali naquele plenário resistindo da Câmara dos Deputados, como deputado federal, daquele período até a chegada novamente do presidente Lula, eles destruíram a vida do povo brasileiro. Não é pouca coisa. Só para ter uma ideia, o Brasil, que era a 6ª economia do planeta, passou a ser a 13ª economia. Essa é a herança que o presidente Lula recebe no seu terceiro mandato. O presidente Lula recebe o Brasil de novo com o mapa da fome, o Brasil com inflação, o Brasil com processos de desemprego, ranqueando no mundo um país de baixa geração de empregos, o Brasil com a economia estagnada, o Brasil se tornou pária internacional, ninguém mais queria olhar para o nosso país. Aqui, sabe o que se transformou? O país de negar a ciência, do negacionismo, o país que aqui foi palco
do maior número de mortes pela pandemia. Nós tivemos aqui um número que nós não podemos deixar de observar essa conta, né? Num país que tem uma população perto de 3% do que é a população mundial, e aqui mais de 10% foram vítimas da letalidade produzida por uma política negacionista e irresponsável com a vida. Assim, mas qual é a notícia boa, Poliana, que nós temos nesse momento? O presidente Lula, já em 2023, desafia o FMI. O FMI dizia que nós íamos ter um crescimento pífio de 0,8%. Concluímos 2023 com a política conduzida pelo presidente Lula, pelo Geraldo Alckmin e pelo Fernando Haddad, que eu faço questão de destacar pelo seu protagonismo na pauta econômica, 3 vezes maior do que previsto pelo FMI. Chegamos a 2,9% o crescimento do PIB brasileiro no ano passado. Só no ano passado, nós tiramos 13 milhões de pessoas do mapa da fome. Só no ano passado, nós saímos da 13ª economia e fomos para a 9ª economia. E esse ano já vamos para a 8ª. Só no ano passado, geramos 1.480.000 novos empregos. No ano passado, nós fomos o Brasil. Você se lembra, Poliana, da pauta e da agenda do presidente Lula no mundo? Lembro. Pois é. Essa pauta nos transformou em sermos aqui o 2º país do mundo a receber os maiores investimentos internacionais. Só perdemos para os Estados Unidos, isso tudo já no ano passado. No primeiro ano do mandato. Aquele conceitozinho, coloca o povo no orçamento. Sim. Olha, que para muitos acreditam que trazer a população mais carente, o povo para o orçamento, é gasto. Não, a gente vê que é um investimento. Investimento. Cada investimento que a gente faz com os processos econômicos, isso cartesianamente, a conta é de que isso sextuplica do ponto de vista da geração do processo econômico. Todos ganham, né? Mesmo nesse modelo perverso que é o modelo do sistema capitalista. No ano passado, o Brasil alcançou o maior superávit da balança comercial brasileira. E, para a alegria de todos nós, Poliana, já esse ano as coisas começam a dobrar. Os empregos já são um retrato, praticamente, que nós podemos dizer que ele provavelmente já dobra os novos empregos com relação a 2023. Os dados do CAGED só vêm aumentando mês a mês. Só vem aumentando. Né? Para você ver, de janeiro a abril, quase 1 milhão de novos empregos. Ano passado nós tivemos 1.480.000 empregos. Então, já praticamente nós já estamos chegando ao patamar, na metade do ano, do que foi feito durante todo o ano. Então, provavelmente nós vamos dobrar. E esses valores, eles são significativos, né, na vida do nosso povo. Isso significa a gente produzir mais políticas públicas, a retomada que o presidente Lula trouxe para o nosso país dos programas sociais, né? Do programa da renda mínima, do programa do Minha Casa Minha Vida, enfim, de outros programas novos que ele está criando. Agora, na nossa área que eu represento, lá no Sebrae, nós vamos trazer crédito. Sim, nós vamos conversar sobre isso, Décio. Todas essas políticas, todos esses dados importantes, significativos para a população brasileira, claro que eles são sentidos também no Sebrae, né? E com certeza o senhor deve ter chegado lá com um cenário não tão favorável para os pequenos e microempreendedores, né? E agora, queria que você falasse um pouco disso, dessas políticas, dessa parceria do governo federal com o Sebrae, o que isso tem beneficiado o micro e o pequeno empreendedor? Bom, é importante dizer, né, de que o público que nós representamos, do micro e pequeno empreendedor, eles tiveram marcos regulatórios aonde, Poliana? No governo do presidente Lula. Sim. Foi o governo do presidente Lula, no seu primeiro governo, que criou o Super Simples. Sim. Que deu uma proteção para esse setor expressivo da economia brasileira. Sim. Depois o presidente Lula cria a lei do MEI. Então, são acontecimentos históricos que foram produzidos no primeiro e no segundo mandato do presidente Lula. E depois nós tivemos
acontecimentos que foram marcantes do ponto de vista da efetiva política de Estado para esse setor, dos quais representa 95% das empresas brasileiras estão no super simples, são empresas de pequeno porte, são MEI. A grande maioria, portanto, são empresas assim. A cada 10 empregos no ano passado gerado, 8 são originários desse setor que nós pertencemos. Só que havia uma outra dificuldade. Olha só a visão do presidente Lula com relação a este setor, que é a grande área de pulverização da renda, da distribuição da renda, da riqueza do povo brasileiro. Sim. 95% das empresas são deste mundo. É muito, né? Muita gente. E aí o presidente Lula identifica uma outra situação. Ou seja, para você ter uma ideia, Poliana, e aqueles que nos acompanham, a economia no mundo, 2/3 dela é crédito. Sim. O Brasil é igual. Né? O Brasil, se nós fechar o Brasil amanhã, vamos dar uma paradinha, Poliana, vamos ver que tamanho que nós somos. Nós vamos ficar 1/3 do tamanho que nós efetivamente expressamos no modelo econômico. Se nós fechar para balanço, fica 1/3. Por quê? Porque 2/3 é crédito. Sim. Na economia do Brasil. É o carro que você compra financiado, a casinha, a roupa, é o pequeno empreendedor com seu estoque, é aquele que quer comprar uma maquinazinha para fazer escala na sua empresa, ele faz financiado. E, pasmem, 88% dos micros e pequenos empreendedores, essa foi a percepção que o presidente Lula teve, não tem acesso ao crédito no Brasil. Não entra no crédito. Então, nós estamos falando de um crédito que fica só para 5% das empresas brasileiras. Grandes empresas. Para as grandes empresas. E o presidente Lula lança o Acredita. Sim, no primeiro semestre, em abril, lançou o Acredita. Isso. Fala pra gente. E o Sebrae está ali dentro junto. Sim, uma parceria incrível. E eu vou te dar uma continha de padeiro, Poliana. Númerozinho, né, para que a gente possa entender a grandeza desse momento também histórico para a economia brasileira e principalmente para os pequenos. Nós tínhamos lá no Sebrae uma política de crédito que nós conseguíamos alcançar R$1 bilhão por ano de crédito para os micro e pequenos empreendedores. Sabe o que o Acredita representa? Naquilo que cabe ao Sebrae, só ao Sebrae, não estou nem falando do conjunto do programa Acredita, porque ele é muito maior que isso, mas só nós do Sebrae já temos disponível R$30 bilhões de crédito, com aquilo que é essencial, um fundo garantidor. Sabe por que o pequeno não acessa o crédito? Ele nem vai no banco, porque o banco, a primeira coisa que ele pergunta para a Poliana é assim: Poliana, cadê o teu avalista? Poliana, tu tem que calcionar isso aqui, dificulta. Tem que dar a garantia. Poliana, o pequeno geralmente ele não tem a casa, ele não tem o carro pago, ele não tem um lotezinho de terreno, são poucas pessoas que têm isso, daqueles que são empreendedores. Que inviabiliza o crédito. Isso. E nessa vez o Sebrae está ali, é o avalista. Que maravilha. Você que é empreendedor, quer buscar um crédito no Banco do Brasil, na Caixa, nas cooperativas de créditos, em vários bancos, inclusive privados, você vai lá e fala do crédito com garantia do FAMP, que é o fundo que nós criamos, ampliamos ele, e aí você obtém o crédito com aval nosso do Sebrae, para que você não tenha dificuldade que o crédito chegue na sua mão. Aí você investe no seu pequeno negócio, vai crescer, paga as parcelas pontualmente, porque é uma característica dos brasileiros, principalmente dos menos favorecidos, de quitar mesmo esse compromisso, né, com o crédito, Décio. E além disso, Poliana, se me permite, aqui também, junto com isso, está o desenrola. Claro, das dívidas. São 6,5 milhões de micro e pequenas empresas hoje que estavam em situação vulnerável com relação ao crédito. E elas podem resolver agora, como foi o sucesso do desenrola que o presidente Lula executou, fez através do Ministério da Fazenda, para as pessoas físicas. Agora ele também está disponível para as pessoas jurídicas. Continue ligado que o Café PT volta rapidinho.
Conteúdo e informação de qualidade para o trabalhador e para a trabalhadora brasileiros é só na TV PT. Aqui você encontra uma programação para todas as idades, com transmissão em 4K 24 horas por dia. Tudo para levar o PT cada dia mais perto de você. Gleisi Hoffmann comanda o PT Conexões Brasil. Questões atuais da sociedade brasileira debatidas com especialistas ao vivo. Essa verdadeira ligação, conexão do conhecimento junto com as comunidades. É um espaço que nós criamos para discutir grandes temas. Quartas, quinzenalmente, às 19 horas, com reprise na quarta seguinte. As principais notícias do governo Lula e do PT estão no jornal PT Brasil. Eu sou Matheus Scavazini e falo ao vivo do estúdio da rede PT de comunicação. O jornal PT Brasil está no ar. Ao vivo de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 22 horas. Suas manhãs começam bem informadas com o Café PT. Poliana Régia discute pautas importantes em entrevistas com lideranças do PT e do governo Lula. O Café PT de hoje está no Ministério do Trabalho e Emprego. Primeiro, obrigado pela pergunta e pela audiência da TV PT. Fundamental a tua participação. Recomende para a família, para os amigos aí. De segunda a sexta, às 9 horas, com reapresentação após a reprise do jornal PT Brasil. E você que é jovem também tem vez com o Pode Tremer, o videocast do PT que fala a sua língua. Salve, juventude! Bem-vindos à nossa nova República da Juventude, né? Toda quinta-feira, às 18 horas, com reprise às terças, no mesmo horário. Acompanhe nossa programação pelo YouTube, Facebook, Rádio PT ou pelo PT Sat, canal 1313. TV PT, aqui brilha uma estrela. A gente já conversou, você já falou um pouco sobre essa questão, a importância do pequeno e microempreendedor para o Brasil, movimentando a economia. Qual que é o papel dele efetivo mesmo na economia do Brasil, o micro e pequeno empreendedor? Bom, Poliana, primeiro que ele é perfeito. Explica pra gente, quem é o micro e o pequeno empreendedor? Aquela senhora que vende uma pipoca, é aquela senhora que abre uma linha de roupa, de costura? Explica pra gente aí, quem são esses pequenos e microempreendedores? Olha, Poliana, hoje o sentimento, isso é pesquisa, do povo brasileiro, 60% do povo brasileiro, ele deseja empreender, ele quer empreender, ele quer ser empreendedor, ele não quer mais um emprego. Porque quando o presidente Lula cria o MEI, principalmente o MEI, ele liberta aquilo que era um processo natural e que ainda é muito natural em vários setores, que é a relação de emprego assalariado e capital. Sim. A pessoa chega, trabalha numa empresa, bate cartão ponto, tem horário para chegar, horário para cumprir, tem salário para ganhar. Com a criação do MEI, um grande público da economia brasileira se libertou desta relação, se empoderou. Sim. E disse, não, eu consigo executar esse tipo de trabalho com o meu empreendedorismo próprio, com o meu processo produtivo, com o meu CNPJ, Sim. com a minha empresa que eu formalizo. E este é hoje o grande sentimento do povo brasileiro. O que esse público representa? Por exemplo, nós do Sebrae, no ano passado, atendemos 34 milhões de brasileiros com esse desejo de se constituírem como empreendedores, com abertura do seu negócio, com uso da sua criatividade. Quem é esse público, Poliana? São os brasileiros e brasileiras que acordam de manhã e que nunca desistiram. Sim. São um universo expressivo que eu estou identificando hoje, por exemplo, na caravana que faço pelo Brasil, de mulheres Sim. que têm que sustentar os seus filhos, de muitas mães que ficaram ali sem proteção nenhuma, foram abandonadas e com a responsabilidade de dar comida para suas crianças. São pessoas que fazem da sua comunidade, fazem da sua vida, da sua criatividade que eles aprenderam na relação familiar ou no seu bairro
ou no seu município a possibilidade de fazer renda. Sim. E esse é uma base indiscutível da distribuição da riqueza e da economia brasileira. Hoje eu te diria que as grandes cadeias produtivas, seja na indústria da transformação, seja do agronegócio, seja todas elas hoje têm como base o pequeno negócio. Quando a gente fala em agro, né, que é uma expressão grande do PIB brasileiro e da economia brasileira. Quando a gente fala em agro, nós não podemos imaginar que o agro é uma coisa dos grandes. O agro é da agricultura familiar, Sim. do sistema cooperativo brasileiro, que produz as grandes commodities que hoje alimentam parcelas significativas, por exemplo, do mundo. Quando a gente fala da indústria brasileira, da indústria da transformação, nós vamos ver uma cadeia de produção fantástica de pequenos negócios. Eu vou te dar, por exemplo, na área do vestuário, dar um exemplo que eu vi com os meus olhos dos grandes varejos brasileiros. Eles fazem a própria produção, mas quem produz, sabe quem é? São mulheres, costurando, fazendo as suas confecções. Essas mulheres são MEIs, algumas fizeram uma escalazinha, conseguiram crescer, mesmo nas dificuldades do ambiente econômico, fizeram escala, né? E estão ali fazendo produções para as grandes marcas de roupa. Quando você vai num shopping, entra numa loja daquela bacana, comprar um blazer, você achar que esse blazer aqui foi feito por aquela marca bacana... Tem a mão de um microempreendedor. É um aí. micro e pequeno empreendedor que fez isso e entregou para grande marca, para grande produção. Então essa é a realidade hoje da economia no Brasil e eu te diria também no mundo. É uma revolução do próprio capitalismo que está ocorrendo. E eu acredito que nós, a cada momento, temos que dar uma visibilidade especial, né? Como o presidente Lula já começou criando o Ministério da Micro e Pequena Empresa, Sim. levando isso para uma política de proteção do Estado, para que a gente tenha um olhar de garantia que a Poliana vai abrir o negocinho dela amanhã, mas não vai quebrar depois da manhã. Sim. Que ela vai ter longevidade, que ela pode crescer. E para ela crescer, nós temos que dar garantia e proteção. Por quê? Porque o mercado econômico no nosso sistema não foi feito para o pequeno. Por isso que o presidente Lula tem essa determinação, entende o papel importante que nós estamos realizando lá no SEBRAE, criou o Ministério da Micro e da Pequena Empresa, porque esse público precisa ser protegido. Sim. Porque o mercado foi feito para quê? Para acumular riqueza. Foi feito para os grandes, não para os pequenos sobreviverem. E cabe um governo com um conceito extraordinário que o presidente Lula, do povo no orçamento, ter um olhar protetivo para que a gente possa garantir aquilo que deu certo no capitalismo, que é o chamado Estado Social, Sim. que é a grande diferença do Lula, eu diria, para todos os acontecimentos históricos do nosso país. O presidente Lula falou na semana passada, até isso vai de encontro mesmo ao que o senhor está falando, que ele deu como exemplo uma mãe que tem os seus filhos e aí um daqueles tem mais problemas, tem mais dificuldades. A atenção da mãe, não que ela deixe de cuidar de todos os outros, mas a atenção da mãe está sempre naquele filho que precisa de mais atenção, né? E daí a ideia do Lula de sim, ele cuida sim dos grandes empresários, da questão toda macro, mas ele dá uma atenção especial para os micro e pequenos empreendedores que precisam desse apoio para crescerem, para não fecharem, como você colocou, não é verdade? É isso aí. E além disso, Poliana, né, o presidente Lula tem tido uma lógica muito clara, né? Isso significa também que os outros e o país cresçam. Sim. E, né, os resultados são os números que eu acabei de falar aqui, são fantásticos. Décio, nessa linha, né, a pessoa quer empreender, aquela mulher, mãe de família, que tem aquele dom e quer transformar aquilo num pequeno negócio, num micronegócio. Como que o SEBRAE começa a agir lá desde o início daquela ideia até aquele momento do crédito? Como é que funciona isso? Esse é o papel do SEBRAE, Sim. né, Poliana? Essa é a nossa tarefa.
Nós comemoramos na semana passada os nossos 52 anos de existência na institucionalidade brasileira e somos a 6ª marca de maior credibilidade do povo brasileiro. E por que nós temos essa credibilidade? Porque nós abrimos a porta, as pessoas chegam ali sonhando com a possibilidade do negócio e o negócio se concretiza. Por quê? Porque o Sebrae, primeiro, se a Poliana procurar o Sebrae, eu vou dizer para ti, olha... Já procurei, viu? Já fui, já peguei uma consultoria lá. Olha aí, tá vendo? Então não preciso nem estar repetindo aqui, você pode falar direto da sua experiência. O Sebrae vai te impulsionar, dizer, olha, empreenda, vá firme, acredite no seu negócio, tem espaço para a sua economia. Ou vai te modelar e dizer assim, olha, esse teu processo ele daria certo, mas teria que ser assim, ele vai te garantir aquilo que é fundamental, o ambiente de negócio e a gestão. Eu sempre dou um exemplo assim muito claro. A Poliana sabe fazer a melhor pipoca do Brasil, né? A pipoca saborosa, imbatível. Mas a Poliana, na hora que quer empreender com essa capacidade que ela tem de realizar este alimento, ela resolve comprar um carrinho de pipoca e botar na porta do cemitério. A Poliana só vai vender pipoca no Dia das Almas. Né? Então, onde é que o Sebrae vem? O Sebrae vem para dizer, olha, o teu carrinho tem que ser assim, não é carrinho, é uma panelinha. Nós vamos te ajudar aqui a construir, tu não vai botar lá, nós vamos botar lá na praça o carrinho de pipoca. É isso mesmo. Nós já temos conta de que ali tem mercado, ali tem gente, ali tem possibilidade de você vender efetivamente. É o que o Sebrae faz, né? Ele faz essa consultoria. Então, para você que quer empreender, para você que tem uma criatividade, né, procure o Sebrae. Sim. O Sebrae está ali para abraçar. Essa é a grande tarefa, com essa credibilidade que eu falei para você, né? Como é que o Sebrae alcança a ser a 6ª marca do Brasil, né? Ele não tem um produto. Geralmente quem está na nossa frente, as 5 marcas aí, um é um chocolate, o outro é um produto de uso pessoal muito conhecido, né, que é brasileiro, inclusive, nasceu no Nordeste brasileiro, que é a Havaiana, né? O outro é o Cacau Show, a outra é um perfume chamado Natura, o outro é um banco digital, né? E depois vem o Sebrae. O Sebrae não tem chocolate, tem nada disso, não tem perfume. Por quê? Porque ele vende um processo que dá certo na vida do povo brasileiro. Então, a Poliana, quando sai de lá, não tem como falar mal do Sebrae. Foi o Sebrae que me ajudou, o Sebrae mudou a minha vida, foi o Sebrae que me deu condição para que eu pudesse hoje estar aqui com o meu negócio. Eu ouço isso em todos os cantinhos do nosso país, né, do que é importante, sobretudo, você que é empreendedor, você que é jovem, agora no mundo da inovação, você antes de começar o seu negócio, embora você já tenha a sua capacidade, a sua criatividade, procure o Sebrae. É isso mesmo, é um apoio muito importante, necessário para o pequeno e microempreendedor. Não saia daí que o Café PT volta já já. Tem momento mais emocionante que escutar o coração de um filho? Agora, tem notícia melhor do que ouvir que ele tá saudável. Cuidar da saúde dos brasileiros é uma das maiores missões do governo federal. Por isso, o programa Mais Médicos foi ampliado. Agora, são mais de 25 mil médicos atendendo por todo o Brasil, cuidando da nossa gente. O Farmácia Popular voltou mais forte, com mais unidades e medicamentos gratuitos e com desconto para todos. Tem muito trabalho sendo feito. Com a ampliação do Brasil Sorridente, são mais dentistas e mais equipes, cuidando dos sorrisos dos brasileiros. Ainda tem muito a fazer e vamos seguir assim, fortalecendo o SUS e a saúde pública. Porque isso é bom para você, para as nossas famílias, é bom para todo mundo. Fé no Brasil. A gente tá no rumo certo. Brasil. Governo Federal. Estamos de volta batendo um papo com o presidente do Sebrae, Décio Lima.
Estamos falando um pouco sobre a parceria do governo federal com a instituição, visando políticas públicas que vão melhorar a vida dos micro e pequenos empreendedores. Décio, para a gente finalizar um pouquinho aqui, ano eleitoral, a gente não pode deixar de falar de política, né? Mais política não, que nós estamos falando de política, de pré-campanha eleitoral. Como é que está lá em Santa Catarina, as principais cidades? Como é que está os pré-candidatos do PT? Como é que está o movimento no seu estado? Então eu vou falar aqui com exclusividade para você. Por favor. Os números de Santa Catarina são impressionantes, né? A oferecer nesse momento da capilaridade do nosso partido para a democracia brasileira e para as nossas disputas no Brasil. A continha que nós temos hoje, Santa Catarina tem o maior número de candidatos a prefeitos de todos os estados brasileiros, Maravilha. o maior número de candidatos a vice-prefeitos e praticamente quase dobrou o número de candidatos a vereadores. Esse é o retrato de Santa Catarina. Nós superamos, inclusive, os estados do Nordeste, onde temos governadores do PT, nós superamos a Grande São Paulo, estamos ranqueando como um estado que modificou significativamente a construção partidária. A minha ida para o segundo turno, principalmente, já revela isso. Sim. Santa Catarina não foi vítima só de fake news. Santa Catarina foi vítima também de uma política que toda migrou para o lado do bolsonarismo. Em Santa Catarina, praticamente todos os meios de comunicação, de forma recorrente, em todas as rádios, praticamente, em todos os ambientes, era sempre uma criminalização permanente do PT e uma porta fechada para todos nós. E mesmo assim, nós fomos para o segundo turno das eleições de Santa Catarina, o que representa não uma vitória eleitoral, mas uma vitória política empolgante, que inclusive mostrou para nós do PT que nós temos condições de modificar o pensamento do povo catarinense. A nossa ida para o segundo turno foi uma vitória política que entusiasmou para trazer esse retrato, maior número de candidatos a prefeito, a vice, um estado que não é o maior do Brasil, um estado pequeno, é o menor do sul, perde para o Rio Grande, perde para Paraná, né? Do ponto de vista populacional, do ponto de vista dos números dos municípios, mas nós estamos apresentando nesse momento essa condição para poder dizer de que nós lá estamos animadíssimos com as eleições. A candidatura do companheiro Lela em Florianópolis, na capital, do Carlito Merce em Joinville, da Ana Paula, que é nossa deputada federal, em Blumenau, do Arildo em Criciúma, as candidaturas do Celso Zucchi, do João Paulo Tavares em Itajaí, do Cedeni Simão em Brusque, as candidaturas, portanto, espalhadas por todo o território de Santa Catarina, nos principais municípios. Nós estamos preparados para dar uma contribuição sólida e rica para o nosso país e para a construção do nosso partido. Sabe como eu vejo isso, Décio? Não só no Brasil, não só em Santa Catarina, que a extrema-direita está aí no mundo. É uma ameaça, com certeza, mas que o povo está ligado e o povo está mostrando a sua voz. Nós tivemos agora na França essa reviravolta que a esquerda venceu as eleições, nós tivemos no México, nós tivemos o Lula aqui no Brasil, que derrotamos por hora essa extrema-direita, e em Santa Catarina é essa representação mesmo, né? Nós tivemos lá a maioria bolsonarista, mas o povo que acredita no projeto da social, que acredita na democracia, está ligado e está lutando e resistindo contra essa extrema-direita. O povo catarinense, Poliana, como o povo brasileiro, é um povo do amor. Sim. E essa percepção é clara. O ódio, ele faz um estrago, ele às vezes anestesia a cabeça das pessoas, mas ele é efêmero, ele não dura muito. Né? O que mantém a humanidade hoje é justamente os valores do humanismo, da solidariedade, do abraço, da afetividade e deste valor contemporâneo que a humanidade construiu, que é a democracia, não é o ódio. Né? Então, essa é uma certeza que nós vamos ter histórica. Só que é uma certeza que nós temos ela histórica, mas que nós também
fomos surpreendidos, não acha, Poliana? Ah, sim. Achar que o Brasil tão rapidamente ia sair dessa pauta, Não né, sabe. de um presidente que foi cruelmente colocado numa masmorra injustamente, sai de lá, né, e ganha novamente a esperança para o nosso povo e para a nossa gente. Então, isso é em concreto. Por isso eu estou muito convencido que essas eleições municipais vai surpreender inclusive o nosso PT. Se Deus Como eu quiser. surpreendi lá em Santa Catarina, porque Se as Deus pessoas quiser. não achavam que eu ia para o segundo turno. E você E foi. nós fomos. Sim. Né? E isso, E num momento muito tenso do país. com certeza. Né? Não diria no Foi uma pior ambiente contra uma nós estava lá. vitória. Ir para o segundo turno naquele cenário é uma Exatamente. vitória, né? Décio, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro Oh, falando com desses certeza. temas maravilhosos, mas infelizmente nós temos que nos despedir. O senhor é um Obrigado. homem muito ocupado Ah, com o que Lula, isso. amigo do Lula. Ah. Sempre traga notícias aí das suas conversas Tá com bom, o Lula, Paulo. que a gente aqui quer saber de tudo, entendeu? tenho Novidades lá no Sebrae, vem conversar com a gente. Tá bom, vamos fazer um tintim? Um tintim. Café PT, é isso aí. E você de casa que nos acompanhou, agradeço pela companhia e a gente se vê amanhã aqui às 9 da manhã. Tchau. Tchau.